Diz o ditado, meus irmãos, ditado que nós conhecemos certamente já: quem me avisa, meu amigo é. Eu queria, por ser vosso amigo, falar-vos de uma verdade eterna, que hoje em dia se quer rejeitar, mas como ela é verdade, é eterna, ninguém a pode apagar. E a verdade é esta: o purgatório, a existência do purgatório. A misericórdia de Deus purifica e prepara as almas para o céu. Os pensamentos são tirados de um livrinho pequenino de E.D.M. sobre o purgatório. Uma das faltas mais graves e mais incompreensíveis entre nós, católicos, portugueses, é o abandono dos nossos defuntos. Quando algum membro da família cai doente, prodigalizamos cuidados, insistimos com repetidas visitas do médico, não hesitamos em procurar os melhores e mais custosos remédios e realizamos tudo de que é capaz a mais desvelada dedicação e o mais carinhoso amor. Não há limites para a nossa generosidade quando se trata do corpo. Morre o doente, há uma explosão de dor, sincera, profunda, sem dúvida, mas bastas vezes imoderada. Faça o enterro com toda a pompa fúnebre, com a assistência de imenso número de pessoas. Nenhum amigo se atreve a estar ausente. Cobre um caixão com coroas riquíssimas de flores. Não poupamos despesas. Durante algumas semanas, continuamos as manifestações de mágoa. Visitamos o cemitério, recebemos as visitas de pêsames. Passadas, porém, mais semanas, voltamos à nossa vida normal. Todos afavelmente fazem o possível para nos distrair, para que não pensemos na nossa aflição. É bonito. E assim procedem bem. De que serve a dor? De que serve a tristeza imoderada? Mas, infelizmente, Deus é posto de parte. Nesse tempo todo que fizemos pela alma do querido doente, pouco ou nada. Não rezávamos, porque nos ocupávamos completa e inteiramente com remédios e médicos, com receios e esperanças. Nunca nos passou pela cabeça mandar rezar algumas missas pelas melhores do enfermo. E contudo Deus é só Deus dá vida e saúde. Deus e só Deus pode dar virtude e eficácia aos remédios. Bom, é certo, e é nosso dever chamar o médico e aplicar os remédios, mas é simples o cura por da parte de Deus, o autor da vida. A nossa obrigação manifesta é implorar de Deus auxílio com as orações fervorosas e constantes, sobretudo mandando rezar missa, que é o meio soberanamente eficaz para mover o coração do Senhor. Como é possível que, conhecendo o nosso tremendo valor da missa, nos esqueçamos dela nos maiores atritos da nossa vida, quando é mais do que nunca necessária? Pior ainda, com uma temeridade cruel,
adiamos a administração dos sacramentos até tarde, muito tarde, com grande risco do doente morrer sem eles ou de os receber quando já não podem produzir os seus resultados, pecado que é parada ao céu. Contudo, Deus instituiu estes sacramentos expressamente para a cura, o alívio e o encontro dos doentes e produzem infalivelmente estes resultados, contanto, claro está, que a cura não seja contra a eterna salvação do doente. Quantas pessoas estão vivas e de saúde porque receberam devidamente e com tempo estes salutaríssimos sacramentos? E quantas hoje jazem nos cemitérios que ainda estariam bem e felizes nas suas casas se tivessem recebido os santos óleos? Se porém Deus prevê que o prolongamento da vida de nada serviria para o bem do doente, ou que seria a causa da sua eterna perdição, perguntamos, de que servem os sacramentos neste caso? Servem para muito, dão conforto e alívio ao doente, dissipam o medo, suavizam extraordinariamente do espírito do moribundo, afastam o demônio e suas diabólicas tentações violentíssimas na última hora, verdadeiramente, e são penhor de morte santa e feliz. Mais ainda, como afirma Santo Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno, quando os últimos sacramentos são recebidos devidamente e com tempo, preparam a alma para entrar imediatamente no céu, sem que mesmo talvez passe pelo purgatório. Inestimável graça. Quando, pois, adiamos demais a administração dos sacramentos aos nossos doentes, primeiro, privamos possivelmente o nosso querido Pai, a nossa querida Mãe, irmão ou filho de muitos anos de vida. Segundo, negamos-lhe as graças extraordinárias que acabamos de mencionar. Terceiro, por nossa causa, fica longos anos lá no purgatório. Se assim procedemos, faltamos um dever sagrado. Cometemos um crime que é parado ao céu, e com o sangue de Caim, este pede vingança a Deus. É um cruel abandono. Morre o doente, já está no purgatório, está sofrendo suplícios severíssimos. Nunca precisou tanto do nosso auxílio. Pede, implora os nossos sufrágios. E nós? Damos larga à nossa dor? Não temos cabeça, assim dizemos, para rezar? Não temos tempo nem disposição para isso, alucinados como estamos com essa louca aflição. E a pobre alma continua a sofrer à espera dos nossos sufrágios que não lhe damos. Bom, é natural ante a morte dos que nos foram caros chorar lágrimas amargas. Humano é sentir a falta, a perda do querido doente, mas lágrimas e dor que nos levam a abandonar o falecido na sua extrema necessidade são falsas e cruéis. Quanto mais sincera é a dor, mais ela nos leva a rezar. A dor que diverte a nossa atenção dos sofrimentos excruciantes dos nossos defuntos é ilusória. Neste momento, o dever imperioso é rezar, e rezar muito, e fervorosamente, e mandar rezar missas quanto antes, e não uma ou duas, mas todas as que pudermos mandar rezar. Não poupamos despesas durante a doença. Por que hesitamos agora de dar a esmola insignificante para as missas que são 1000 vezes mais necessárias e urgentes para a alma do que as despesas generosíssimas que fizemos para o corpo?